Irmãos, graça e paz. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, Naum capítulo 1, versículos 7 a 11. Nós seguimos na exposição de Naum, estamos expondo todo o livro, estamos na mensagem número 3. Semana passada nós expomos do versículo 2 até o versículo de número 6 e hoje nós seguiremos do versículo 7 até o versículo 11. O tema dessa mensagem é considerai a bondade e a severidade de Deus. É aquilo que o profeta Naum, de certa forma, destrincha nesse texto, nessa mensagem extremamente pesada e de juízo ao povo de Nínive, ao mesmo tempo sendo uma palavra de consolo e conforto para o povo dele e para o povo de Judá. Naum capítulo 1, versículos 7 a 11. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto que logo nós voltaremos a ele, leremos os versículos e expor aquilo que o texto nos ensina. Eu quero começar esse sermão fazendo uma pergunta que parece ser um pouco desconexa por aquilo que você veio fazer aqui e o que te trouxe aqui. Você crê em Deus? Você crê em Deus? Essa pergunta, ela de certa forma nos leva a uma segunda indagação. Se você crê em Deus, você sabe o que envolve a fé em Deus? Eu lhe pergunto isso porque a fé bíblica, de acordo com os reformadores, ela, de certa forma, envolve 3 elementos. Envolve conhecimento, aceitação e confiança. Então, a fé sempre começa com o conhecimento da verdade. Fé sem conteúdo bíblico não é fé bíblica. Então, antes de Cristo entrar no coração, de fato, Cristo passa pela mente. E aqui, meus irmãos, eu digo para você que, tristemente, daqui nós não podemos seguir, porque muitos que se dizem acreditar em Deus não têm a menor ideia de quem seja aquele em quem dizem acreditar. Nós convivemos em uma sociedade em que as pessoas dizem acreditar em um Deus do qual elas pouco conhecem. E isto é evidente quando muitos ímpios, e tristemente também muitos cristãos, desassociam a bondade de Deus da severidade do Senhor. Digo para os irmãos que quando nós olhamos para o contexto evangélico, nós até entendemos, de certa forma, historicamente, por que isso acontece. Isso é muito influência do liberalismo teológico alemão do século XIX, em que rejeitaram todas as ideias de ira e julgamento e, ao mesmo tempo, de certa forma, assumiram um caráter extremamente deturpado daquilo que as Escrituras nos apresentam da pessoa de Deus. O que esses teólogos liberais fizeram foi pegar aquelas partes da Bíblia que eles entendiam ser extremamente severas e foram reinterpretadas para que nada fosse dito a respeito da pessoa de Deus, além de que ele é infinitamente tolerável ou extremamente amável. Entretanto, como descrevia James Packer, esse tipo de teologia de Papai Noel carrega dentro de si as sementes da sua própria ruína. Porque, meu querido, nós não podemos pensar na bondade de Deus rejeitando a sua severidade. Isso foi algo que Paulo, lá em Romanos capítulo 11, 22, nos disse. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. E lá no contexto da carta de Paulo aos Romanos, Paulo convida os cristãos em Roma a considerar os 2 lados do caráter de Deus que aparecem na salvação deles. Então, os cristãos em Roma, segundo Paulo, não deveriam contar apenas com a bondade de Deus, tampouco apenas com a sua severidade, mas deveria considerar ambas em conjunto, porque tanto a bondade quanto a severidade de Deus são atributos de Deus, isto é, são aspectos do seu caráter revelado. A bondade e a severidade aparecem lado a lado na economia da graça e devem ser reconhecidas juntas se de fato alguém deseja conhecer a pessoa de Deus. E o que é extraordinário na profecia de Naum é que Naum, séculos antes do apóstolo Paulo, contrasta a severidade da ira divina com a brandura, com a bondade com que ele trata o seu povo. Então, nos versículos 2 a 6,
após Naum apresentar um cenário aterrorizante de Deus manifestando a sua ira poderosa, agora aqui nos versículos 7, de certa forma, ele, para tranquilizar o povo de Deus, apresenta outro aspecto do caráter do guerreiro divino que vem guerrear por seu povo. E embora o Senhor seja irado e poderoso contra aqueles que se opõem a Ele, Naum agora vai nos mostrar que Ele também é bom para com aqueles que confiam nele. E aqui, digo para você que, por ser uma mensagem extremamente pesada, o livro de Naum, um livro extremamente indigesto, principalmente para a nossa cultura, extremamente sentimentalizada, aqui nesse versículo 7, nós temos, de certa forma, um único ponto, ou um dos poucos pontos positivos do livro. Mas mesmo aqui, nós vamos ver que Naum alterna entre o juízo severo e ameaçador de Deus contra Nínive e o consolo e a proteção bondosa de Deus para com Judá. Naum nos apresenta, do versículo 7 até o versículo 11, um Deus irado contra o pecado, bem como também um Deus bondosamente se preocupando com seu povo. Aqui dos versículos 7 a 11 do capítulo 1, Naum nos convida, como diz Paulo, a considerar, pois, a bondade e a severidade de Deus. E aí eu chamo a sua atenção para o versículo 7. Versículo 7, eu quero trabalhar com você o primeiro ponto dessa mensagem, em que Naum nos mostra que Deus é bom. Deus revela a sua bondade para com aqueles que se refugiam nele. Olha o que diz o versículo 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Meu irmão, após Naum falar sobre o poder e o terror da ira divina, nos versículos 2 a 6, aqui no versículo 7, ele dá uma pausa nessa mensagem pesada de juízo e diz que Deus é bom para com aqueles que nele se refugiam. Aqueles que se voltam para o Senhor não tem nada a temer. Ele é bom e o seu povo desfruta da sua graciosa salvação. E nesse contexto aqui, a bondade de Deus está associada à sua fidelidade pactual, ou seja, Ele é fiel, Ele é protetor e cumpre aquilo que Ele prometeu em aliança com o seu povo. Todavia, na construção do versículo 7, subentende-se que alguém busca refúgio quando reconhece o perigo iminente e, ao mesmo tempo, confia que o local para onde está se refugiando é capaz de lhe proteger. E aqui nesse caso, olha como essa mensagem aqui ela é fortíssima, porque Judá deveria enxergar a fonte última de perigo, o próprio Deus, na medida em que Deus manifesta a sua ira e o seu juízo. Então, com isso em mente, Naum exemplifica aqui a bondade de Deus, dizendo que ela é uma poderosa fortaleza dentro de cujos braços protetores não precisamos temer. Em tempos de aflição, o Senhor é um refúgio onde o seu povo pode se esconder. Durante os tempos de perigo, Ele é uma fortaleza impenetrável contra os ataques do inimigo e até mesmo diante da manifestação da sua ira poderosa. E aqui Naum no versículo 7 faz um contraste, porque o povo de Nínive pensava que havia segurança dentro dos muros, e a história nos mostra que provavelmente os muros de Nínive tinham em torno de 30 metros de altura. Eles pensavam que ali dentro estavam seguros, mas aqui Naum vai nos mostrar que a segurança daquele povo, e a história comprova isso, durou muito pouco, em comparação com o conforto e segurança que Deus concede ao seu povo. Entretanto, segundo Naum, esse Deus não é bom salvadoramente para todos. E aqui ele mostra claramente, ele fala que apenas para aqueles que confiam nele. E ele vai além, ele vai dizer que Deus conhece aqueles que depositam nele a sua fé. Esse verbo conhecer, lá no hebraico tem um caráter relacional. A ideia desse verbo, queridos, não é apenas saber por ouvir falar, mas é um conhecimento de
de envolvimento. Então, Deus conhece, tem um sentido aqui de que Ele se interessa em saber como está o seu povo. E através da sua providência, Ele estende o seu cuidado ao seu povo. E este conhecimento de Deus no sentido bíblico é de um amor com intenso cuidado. Aponta para uma terna preocupação, aponta para uma comunhão amorosa que Deus tem para com seu povo. Então, o que Naum está dizendo aqui a respeito de Deus é que Deus ama, é que Deus protege aqueles que confiam nele. O Senhor é um lugar fortificado para onde o seu povo pode se abrigar em tempos de perigo. E este cuidado e esta proteção de Deus não é algo passageiro, é algo contínuo. Aqui no versículo 7, nós temos dois particípios, quando refere a questão da proteção de Deus, mostrando que continuamente Ele conhece aqueles que procuram refúgio em sua pessoa. Só que dos versículos 8 a 11, o tom ou o atributo ao qual Naum vai expor deixa de ser a bondade e passa a ser a severidade. Versículos 8 a 11, o segundo ponto que quero trabalhar com você nessa noite é que Deus é severo para com aqueles que se rebelam contra Ele. Atente para o que diz os versículos 8 até 11. Mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes angústia, porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Naum revela que Deus é bondoso para com seu povo, mas revela também que Deus age de forma severa contra aqueles que tramam o mal contra o Senhor e contra o seu povo. E aqui vale lembrar, queridos, que a oferta da bondade divina descrita no versículo 7, como nós já falamos aqui em mensagens anteriores, foi rejeitada pelos assírios. Quando Jonas, um século antes, pregou, houve arrependimento naquela cidade, mas com o passar do tempo, esse arrependimento não se mostrou duradouro. Por isso que o versículo 8 descreve que Deus, de uma forma severa e súbita, como uma inundação avassaladora, destruirá Nínive. E esta inundação é uma figura de linguagem apontando que Deus manifestaria a sua ira através de exércitos inimigos que invadiriam Nínive e destruiria aquela cidade. Só que, ainda no versículo 8, perceba que a ideia aqui de Naum é que esta inundação devastará Nínive, levando o povo a experimentar os horrores do juízo divino, sendo perseguido pelas trevas, pelo terror, pela angústia. E aqui, meus irmãos, diferente da nação do Egito, que ficou paralisado quando sofria com a praga das trevas, o texto aqui nos fala que Nínive seria perseguida pelas trevas, pelo terror do juízo divino. Assim, no versículo 9, o profeta então questiona, indaga Nínive: por que vocês tramam contra o Senhor? A palavra trama aqui já tem uma conotação negativa, de intentar o mal. E aqui a indagação de Naum é: Nínive, vocês não perceberam que vocês não estão tramando mal contra Judá, vocês estão tramando mal contra o Senhor. E o que assim, de certa forma, soa como uma ironia nesse questionamento de Naum, é porque Nínive, historicamente falando, podemos pensar nisso, pensava que Judá era apenas mais um povo insignificante, um povo fragilizado porque havia sido atacado pela Síria, havia sido atacado por Israel, e que, de certa forma, quando Nínive atacasse Judá, obteria uma vitória extremamente fácil.
Contudo, Naum mostra, aqui no versículo 9, que a guerra que Nínive estava tramando não era contra um exército de homens frágeis e insignificantes, mas era contra o Deus vivo. Por isso que no versículo 9, Nínive aqui é alertada que os seus planos serão frustrados e que ninguém poderá salvá-la da destruição que está vindo sobre ela. E no versículo 9, o que Naum deixa muito claro é que quando Deus derrama o cálice da sua ira, Ele não precisa de um segundo golpe. Deus precisa de apenas uma batalha para destruir Nínive e suas esperanças. No versículo 9, e também no versículo número 8, o que Naum está dizendo é o seguinte: Nínive, vocês não viverão para lutar outro dia. Tanto o versículo 8 quanto o versículo 9, a ideia aqui de Naum, ao profetizar, é que Deus corta de Nínive qualquer esperança de posteriormente se erguer. Ela não teria esta possibilidade, porque seria totalmente destruída. E no versículo 10, a frase ou a expressão que Naum usa aqui, Naum vai dizer: olha, por mais que vocês ninivitas, por mais que vocês sejam perigosos, por mais que vocês sejam cheios de maldade em ferir as pessoas como espinhos entrelaçados, Deus irá consumi-las sem dificuldade alguma. A ira de Deus seria derramada sobre aquela cidade como que sobre homens bêbados, que por causa da bebida não possuem força nem mesmo para se manter em equilíbrio sobre os seus pés. E no versículo 10, atente o final do versículo 10, o profeta diz que assim como é impossível a palha seca resistir às chamas do fogo, Nínive é impotente para resistir à vingança de Deus. E quando chegamos no versículo número 11, de certa forma, Naum concentra-se no versículo 11 na ideia daquele que foi o grande mentor de toda a trama contra o povo de Judá. E Naum então evidencia que a rebelião de Nínive contra Deus produziu um líder que transformou a resistência passiva que levou Jonas a pregar um século antes, agora em oposição ativa. Nínive, com a sua imoralidade, produziu uma monstruosidade repugnante, um conselheiro vil, um ser que trama contra Deus, alguém que se opõe ativa e que desafia o governo, a autoridade e a soberania de Deus. Essa expressão aí no versículo de número 11, vil, é uma expressão que apenas Naum, como profeta, utiliza-se. A expressão que nós conhecemos lá no hebraico como Belial. E por duas vezes Naum a utiliza em sua profecia, aqui no versículo 11 e também no capítulo 2, versículo 1. Então, este conselheiro de Belial é o rei, é o líder perverso de um povo perverso. Ele conspira contra o Senhor juntamente com a sua nação. Aqui é fato que nós acreditamos que Naum não tinha em mente apenas um rei específico, mas todos os reis e líderes perversos da Síria que manifestaram características brutais contra as nações e principalmente contra a pessoa de Deus. A Bíblia usa o termo Belial para descrever pessoas depravadas, pessoas desprezíveis. São pessoas possuidoras de um conjunto de características malignas, a ponto do Novo Testamento, lá em Paulo, em 2 Coríntios, se não me engano, dizer que o próprio Satanás é descrito como um Belial. Então, Naum, dessa forma, se refere a uma pessoa que, governado por princípios imorais, propaga o mal com total desprezo pela santidade e pela justiça de Deus. E para este filho de Belial e todos os seus seguidores existentes em Nínive, Naum está dizendo que Deus reserva para eles a severidade e o juízo da sua pessoa. E eu quero, queridos, diante daquilo que nós expomos desses 4 versículos, pensar em algumas aplicações diante desses 2 atributos de Deus que Naum nos apresenta.
nós precisamos tomar algumas decisões. Nós não podemos ser indiferentes diante desses dois atributos que Naum expõe em sua profecia. Primeiro, meu irmão, minha irmã, busque um relacionamento com Deus. O profeta fala que o Senhor é bom, e a sua bondade e capacidade de guardar nos momentos de crise, como diz Naum, são bem conhecidos. Entretanto, Naum nos apresenta que apenas aqueles que confiam em Deus desfrutam de sua proteção e bondade salvadora. Aqueles que confiam nele, diz Naum, que também são conhecidos por ele. E este conhecer de Deus significa relacionamento. Deus, de forma amorosa e paternal, vem até nós, derramando o seu gracioso amor. Quando nos refugiamos em Deus, como diz Zacarias capítulo 2, nós nos tornamos a menina dos seus olhos, a quem Deus não negligencia em tempos de angústia. Como reafirma Paulo em 2 Timóteo capítulo 2, 19, nós temos um firme fundamento. Aqueles que confiam nele são totalmente conhecidos por ele. Ou seja, todos os que habitualmente olham e dependem de Deus, que com confiança inabalável creem em sua palavra, que colocam a sua esperança em seu amor infalível, são diariamente cuidados por esse Salvador. Entretanto, nós só podemos desfrutar desse relacionamento com Deus através da fé em Cristo. Nós precisamos confiar em Cristo para que através de Cristo possamos também confiar na pessoa de Deus. Contudo, desde o Éden, abraçando a incredulidade, nós temos sido induzidos pelo orgulho e com isso temos nos distanciado da pessoa de Deus. Muitos têm seguido os conselhos de Belial, arruinando as suas vidas, caindo em desgraças e sofrimento. E aí, em incredulidade, caminham distantes de Deus e por isso vivem atolados e escravizados em sua autossuficiência. A autossuficiência, meus irmãos, é uma faceta ilusória da incredulidade. Porque pensamos que nos bastamos, que a única coisa que precisamos para ter tudo, somos nós mesmos. E aí deixe-me te falar que, quando olhamos para esse cenário, em que as pessoas dizem, olha, eu me basto, não é sem razão que temos visto pessoas desesperadas, pessoas cansadas emocional e espiritualmente, buscando saídas, mas sem encontrá-las, porque elas só têm a si mesmas. Meu caro, a solução para a sua alma é através de Cristo confiar em Deus. E confiar em Deus é depender dele para ser ao mesmo tempo conhecido e cuidado por ele. Então, se você confia em Deus, ele não vai deixar você passar desapercebido ou ignorado. Se você confia em Deus, você nunca estará sozinho ou sem amor, porque o nosso Pai Celestial está com você e estende a sua terna mão. Quando nós confiamos em Deus, ele se revela a nós como um sumo sacerdote que é tocado por nossa fraqueza e nos dá a força que precisamos. Quando nós confiamos em Deus, ele é o Pai que nos oferece o colo e conforto nos dias de angústia. Quando confiamos nele, as feridas da nossa alma, que são ignoradas por todos, são curadas. Quando nós confiamos nesse Deus, ele, maravilhoso conselheiro, nos orienta e nos resgata do nosso castelo da incredulidade. Meu querido irmão, Naum está nos iluminando hoje com a verdade de que nós podemos e devemos nos relacionar com Deus. Este relacionamento é acessível a nós por causa da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Mas como Naum nos mostra, é um relacionamento baseado na dependência, reconhecendo a necessidade de que somente nele e através dele
nós de fato somos supridos. Mas além disso, há uma segunda decisão que temos que tomar diante desses dois atributos que Naum nos mostra nessa passagem. Meu irmão, minha irmã, leve a sério a bondade e a severidade de Deus. Leve a sério. Naum fala do tratamento bondoso de Deus para com seu povo. Mas também sua profecia revela a severidade de Deus ao tratar dos ninivitas. Naum nos revela que Deus retira a sua bondade daqueles que a rejeitam. Aqueles que se recusam a responder à bondade de Deus pelo arrependimento, pela fé, pela confiança, pela submissão à sua vontade, mais cedo ou mais tarde receberão a sua porção da severidade divina. E uma das tristes realidades que os ímpios de hoje, e que muitos cristãos, e que os ninivitas experimentaram, é que diariamente somos alvos da bondade de Deus. Mas infelizmente, queridos, nem sempre nós a reconhecemos. Nós cantamos nessa noite, conte as bênçãos. São muitas. Deus, em sua generosidade, tem concedido bênçãos a todos os homens. Cada refeição, cada momento de saúde, cada momento que você respira é uma dádiva divina. Além das bênçãos da criação, Deus tem demonstrado sua bondade através da sua paciência em adiar julgamentos merecidos, a fim de que possamos ter mais oportunidade de arrepender dos nossos pecados. E mesmo diante de tamanha bondade demonstrada por Deus, muitos de nós seguimos em rebeldia para com Deus. Não é à toa que um teólogo dizia que por trás de cada exibição da bondade divina encontra-se uma ameaça da severidade no julgamento se essa bondade for desprezada. Meu irmão, minha irmã, atente, Nínive rejeitou a oferta da bondade divina e tomou o cálice da sua ira. E tal severidade foi descrita como sendo perseguidos pelas trevas. Entenda que mesmo as agonias das trevas na era presente que Nínive experimentou não se comparam com as trevas do inferno, onde os vermes não morrem e o fogo nunca se apaga. Então, diante da bondade do Senhor nessa noite, eu lhe instigo com a seguinte pergunta: como você tem reagido diante da bondade divina? Você tem se arrependido dos seus pecados diante da demonstração da bondade divina? Se a bondade divina não tem levado você, não tem levado nós ao arrependimento, nós estamos nos colocando sob a ameaça da severidade de Deus. Por isso que Deus, em sua bondade, meus irmãos, eu entendo que muitas vezes nos envia situações complicadas e disciplinadoras para nos despertar da sonolência espiritual. George Whitefield dizia sobre isso, que Deus coloca espinhos em nossa cama para nos despertar do sono espiritual, nos levantando para buscar a sua misericórdia. E aqui, digo eu, não o Senhor, digo para os irmãos que vejam essa pandemia, de certa forma, como espinhos de Deus colocados em nossa cama para nos despertar da sonolência espiritual. Os dias são maus, pessoas morrendo, crise financeira, pessoas perdendo o emprego, e mesmo assim temos desfrutado da bondade divina, para que possamos nos afastar do pecado e vivermos em santidade. Meus irmãos, nós precisamos levar mais a sério o caráter de Deus. Ele é bom, mas é também severo. Ele é bondoso, mas também administra e zela por sua justiça. E esses dois aspectos, ou dois atributos de Deus, aparecem juntos em toda a administração
da graça. Lá na cruz, Deus demonstrou a sua bondade ao entregar o seu Filho unigênito para a remissão dos nossos pecados. E naquela mesma cruz, nós vemos a severidade de Deus em julgar em Cristo os nossos pecados. Digo para ti nessa noite que a única forma de nos proteger da ira vindoura, da severidade de Deus, é nos refugiando em Cristo, que lá na cruz suportou a severidade de Deus em nosso lugar e por amor a nós. Dessa forma, nós não podemos desprezar a sua bondade, nem ignorar a sua severidade. No combo da salvação, meus irmãos, vem com esses dois atributos divinos. E se retirarmos um desses atributos do combo, nós iremos crer em um Deus não bíblico, adorando um Deus para a nossa ruína eterna. E eu finalizo aqui com a última implicação, a última resposta ou decisão que temos que tomar diante desses dois atributos que Naum nos mostra da pessoa de Deus. Aprecie a bondade de Deus revelada em Jesus Cristo. Meus irmãos, Naum, em dias em que reinos estavam cambaleando, dias em que exércitos estavam se enfrentando, ele afirma: Deus é bom. Naum, em uma mensagem de julgamento, nos ensina que Deus derrama sua ira e pune pecadores impenitentes por bondade para com aqueles que o temem. Deus cuida do seu povo. Deus é abundantemente bom, transbordante em generosidade. E todos nós, seres humanos, independente se crê em Cristo, se crê em Deus ou não, nós desfrutamos da sua bondade através daquilo que nós conhecemos como graça comum. A chuva, o alimento, a saúde, são demonstrações dessa graça comum que tanto ímpios quanto crentes desfrutam. Todavia, como revela Naum, apenas aqueles que se relacionam com Deus através da fé desfrutam da sua graça especial revelada em Cristo Jesus. Por isso que nós não podemos perder de vista que o Calvário, que a cruz, que a obra de Cristo é a medida da bondade de Deus para com o seu povo. A medida da bondade de Deus para com o seu povo, queridos, não é aquilo que a teologia da prosperidade ensina. Você ter saúde, você ter dinheiro, você ter emprego. A medida da bondade de Deus não é aquilo que a teologia liberal explica, que no final Deus não vai se irar com ninguém, que no final o amor vence e todos vão ser salvos. A medida da bondade de Deus, queridos, para com seus filhos, não é aquilo que a teologia do coaching prega, que Deus está na torcida para que você desenvolva todo o seu potencial. Não. Na cruz, Cristo revelou a bondade de Deus em salvar o seu povo. A Bíblia mostra um Salvador que sofreu e morreu para que nós, pecadores, pudéssemos ser reconciliados com Deus. Na cruz, de forma bondosa e substitutiva, Cristo experimentou a severidade de Deus para proteger e salvar o seu povo. Jesus Cristo suportou todo o peso moral da cruz, porque tinha em vista algo maior, que era a salvação do seu povo. Sabendo disto e descansando nisto, nós, como cristãos, em dias de angústia, de sofrimento, de perdas, de incertezas, nós olhamos para a cruz e dizemos: Deus é bom. O cristão, no leito da dor, da dificuldade, ele olha para Cristo e diz: Deus é bom. Em dias que as lágrimas correm sem parar, em que as paredes do nosso quarto parecem nos espremer, em que as lutas provocam feridas na alma, olhe para a cruz de Cristo e brade: Deus é bom. Meu querido, o cristão é grato a Deus pelas
abundantes misericórdias que Deus derrama sobre nós, no aspecto ou no nível natural. Mas nós sabemos que as bênçãos materiais são ofuscadas pelas misericórdias ainda maiores que Deus nos dá em Cristo na nossa redenção. A verdade é que quando a mensagem da cruz invade as profundezas do nosso coração, da nossa alma, meu querido irmão, não tem como não olhar para Deus e dizer: Deus é bom. Se queremos viver apreciando corretamente a pessoa de Deus, será pela contemplação da cruz de Cristo. Por isso que possamos apreciar a bondade de Deus revelada em Cristo e diante de sua imensa bondade, com voz de júbilo, com coração transbordante de graças, louvá-lo. Essas são palavras do hino 33, Maravilhas Divinas. E nós vamos cantar nesse momento em resposta àquilo que nós ouvimos.